É claro que a gente vai dividir o livro em duas etapas, né? Vamos falar hoje sobre as visões do profeta Zacarias. Aí na próxima quarta a gente conclui daí, né? Porque é um livro bem extenso. Em uma aula só não dá para. Uma aguinha para mim, amor, por gentileza? Uma água. Louva a Deus aí pela presença dos irmãos, né? Então, na última aula a gente falou sobre o livro do profeta Ageu, né? Ageu, nós falamos sobre o livro do profeta Ageu. Então, são os três profetas que nós vamos, que nós falamos, né? Falamos sobre sobre o profeta Ageu. Hoje a gente vai falar sobre Zacarias e, posteriormente, nós vamos falar sobre Malaquias, que são os três profetas ali pós-cativeiro, né? Os outros profetas, eles profetizaram antes do povo, o reino de Judá, ser levado cativo para a Babilônia, né? Mas esses três profetas que eu acabei de dizer para os irmãos, esses foram as últimas vozes proféticas, né, do Antigo Testamento. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Então, hoje a gente vai falar sobre desses profetas, né? Os profetas que profetizaram depois do cativeiro. Então, abra aí a sua Bíblia, por gentileza, lá em Zacarias capítulo 1. Zacarias capítulo 1, lá no versículo de número 1, como de costume, a gente vai conseguir já identificar quem era o profeta Zacarias. É claro que a Bíblia não nos traz tantas informações dele, mas nós conseguimos identificar algumas preciosidades quanto à importância e também quem era o profeta Zacarias, né, na sociedade judaica. Então, lá no capítulo 1, versículo de número 1, diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Então, aqui no versículo 1, irmãos, a gente já consegue identificar quem eram os pais de Zacarias, o período em que ele exerceu o seu ministério, que é muito importante nós entendermos isso daqui também, e nós vamos compreender também qual era a idade deste profeta e qual era a importância dele na sociedade judaica. Então, lá no capítulo de número 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer que o nome dele é Zacarias. No Antigo Testamento, existe pelo menos 30 Zacarias. Então, era um nome bem comum. Então, existia vários Zacarias que estão espalhados em todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, né? Então, para identificar quem era este profeta aqui, a Bíblia vai dizer o nome do pai dele. A Bíblia diz que Zacarias era filho de Baraquias, filho de Ido, filho de Ido. Então, o seu pai era Baraquias e o seu avô era Ido. A gente vai encontrar o nome de Zacarias lá no livro de Esdras também. Esdras capítulo 5, versículo de número 1. Mas lá, se os irmãos identificarem, vamos ler lá, Esdras 5 e 1. Esdras 5 e 1. É interessante que lá a Bíblia vai dizer somente o nome do avô de Zacarias, mas não vai dizer o nome de seu pai. Mas é muito importante aqui no capítulo 5, versículo 1 do livro de Esdras, ou de Esdras, né?
O texto diz assim, ó, e Ageu, o profeta, e Zacarias, filho de Ido, o profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome do Deus de Israel. Esse nome Ido aqui era o próprio avô de Zacarias, e é muito importante a gente ter essa informação de que ele era seu avô, porque nós vamos ler um texto que está lá em Neemias. Com isso nós vamos entender qual era o papel ministerial que ele exercia em Judá. Lá em Neemias 12, Neemias capítulo 12, capítulo 12, versículo 16. Então, aqui no capítulo 12 do livro de Neemias, aqui a Bíblia vai dizer sobre a listagem dos sacerdotes, né, que vieram da Babilônia. Então, a gente vai entender, lá no capítulo 13, versículo 16, quem era Zacarias e o que ele fazia em Judá, além de ser profeta. Então, lá no capítulo 12, versículo 16, se alguém puder ler, por gentileza. Então, esse Zacarias aqui, filho de Ido, era um sacerdote. Então, a maioria dos comentaristas dizem que o profeta Zacarias, ele era um sacerdote. O profeta Zacarias, ele vai exercer seu ministério, irmãos, logo após as duas datas do ministério do profeta Ageu. Então, ele vai começar o ministério dele no ano 520 a.C., no mês de outubro, e exercerá o seu ministério sendo contemporâneo do profeta Ageu. É interessante isso, porque o profeta Ageu, como nós dizemos na última aula, ele profetizou só 15 semanas. Se torna interessante, porque existem profetas, como o profeta Isaías, que profetizou mais de 50 anos, mas Ageu só profetizou 15 semanas. Então, é interessante que não importa o quanto você profetiza, o tempo, o que importa é o que você faça com dedicação. Não importa o tempo que você vai exercer, importa é a maneira que você vai exercer isso que Deus colocou em suas mãos. Isso se torna interessante porque o profeta Ageu ele tinha mais de 80 anos quando começou o seu ministério. Então ele já estava bem velhinho, bem debilitado. E Ageu era bem velhinho. Zacarias era jovem, trazendo um contraponto aí dessa situação. Nós vamos analisar isso lá no capítulo 2, versículo 4. Leia, por gentileza, irmão, para a gente entender que o profeta Zacarias... Obrigado. Então, lá na parte A do verso 4, e lhe disse, corre e fala este jovem que a Bíblia está falando aqui é Zacarias. Então, Zacarias, ele vai exercer o ministério no mesmo período que o profeta Ageu. Ageu era já um senhor e o profeta Zacarias era um jovem. É claro que a idade jovem aqui era 30 anos. Eu já expliquei para os irmãos quanto a isso, né? Que no Antigo Testamento, um judeu só poderia falar numa assembleia ou perante uma sociedade se ele tivesse acima de 30 anos. Então, o profeta Zacarias, ele era jovem, tendo os seus 30 anos. Então, ele foi contemporâneo ali do profeta Ageu. Outra informação que a gente consegue entender do profeta Zacarias é que Zacarias será o profeta que Deus lhe usará por intermédio de visões. Então, do capítulo 1 até o capítulo 6, existe pelo menos 8 visões. E é sobre elas que nós vamos falar nesta noite. Aí na próxima aula a gente continuará a partir do capítulo 7 até o capítulo 14. Então a primeira visão está lá no capítulo 1, versículo 7. Vamos fazer assim, ó. Cada um de nós vamos ler um versículo. Vamos ver quantos versículos que são aqui.
7 vai até... Não vamos... até o 17, são 10 versículos. Então, eu leio um, aí sucessivamente os irmãos vão lendo, até chegar lá no versículo 17, para a gente compreender aqui esta primeira visão que Deus mostrou para o profeta Zacarias. No verso 7 diz assim, aos 24 dias do mês, 1º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo... Então, essa primeira visão aqui, irmãos, o profeta Zacarias, olha lá no versículo 7, aqui está a data em que ele teve esta primeira visão. Versículo 7 diz, aos 24 dias do mês 1º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta. Isso aqui é aproximadamente 15 de fevereiro do ano 519 a.C. Então, essa primeira visão que o profeta teve foi sobre cavalos com cores distintas, e a Bíblia vai nos dizer que em cima desses cavalos, lá no versículo 8, existia um homem montado, né? E ele parava entre as murtas. As murtas é um arbusto que exala um perfume, né? É o mesmo nome lá, radassa, né? O estero. Então, essa primeira visão aqui, Deus vai mostrar para o profeta Zacarias que, por mais que ele seja misericordioso e longânimo, a sua justiça haveria de ser exercida no tempo certo. É interessante que esta visão do capítulo de número 1 e também a última visão do capítulo de número 8, elas são idênticas. É claro que vai mudar algumas situações, mas elas idênticas não, são parecidas, né? São similares. E a ideia aqui desta visão é muito simples. Deus estava mostrando para o povo que o tempo do juízo dele haveria de vir sobre as nações que um dia destruíram Judá, a cidade de Jerusalém, e também o Reino Norte, uma vez que
fora a Síria que destruíram. E este era o grande anseio do profeta, porque lá no capítulo de número 1, no versículo de número 11, a Bíblia vai dizer assim, ó: e eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. O que aconteceu aqui? O que Deus vai mostrar para o profeta Zacarias é meramente o que acontecia uma vez que os imperadores da Pérsia mandavam os seus mensageiros para averiguar todas as províncias e ver como elas estavam. É interessante, irmãos, que naquela época os correios funcionavam mais ou menos assim. O camarada pegava um cavalo aqui e ele ia, porque as províncias eram longes, entende? Na época aqui já dos persas, chegou até a Índia. Então, esses correios eram assim, ele pegava a notícia, a mando do rei, e ele ia no trote do cavalo, um cavalo rápido demais, percorria aproximadamente 500 quilômetros, parava num posto, que era o posto dos correios. Quando ele parava, ele passava a notícia para o outro mensageiro que estava ali, já com um cavalo descansado, e aquele outro mensageiro ia fazendo isso sucessivamente até a notícia chegar aonde deveria chegar. Então, aqui nessa primeira visão, Deus vai se apropriar dessa figura, né, dos mensageiros ou dos correios da Pérsia, para simbolizar agora os seus anjos, como também aqueles que percorrem pela terra, e uma vez que estes foram e percorreram por toda a terra, voltaram até Jerusalém para trazer notícia de como estava a terra. E lá no capítulo 1, versículo 11, na parte B, diz assim, ó: nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Isso se torna intrigante para eles, pelo fato dos judeus esperarem Deus destruir as nações pagãs que outrora tinha levado eles cativos para a Babilônia e também tinha julgado eles com mão forte. Então, precisamente, esses cavalos aqui é o símbolo dos próprios mensageiros, ou os mensageiros em cima desses cavalos são vistos como os correios da época. Lá no capítulo de número 1, versículo de número 12, diz assim, ó: então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixões de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivestes irados estes 70 anos? É claro que, irmãos, o povo não ficou cativo 70 anos, né, cravado. Eu não tenho calculadora, mas se alguém quiser aí fazer uma conta, isso, 605 menos 539, vê quantos que dá aí. A gente já consegue ter ideia aqui de quanto tempo o povo ficou. 605. 606, aliás. 65. Você viu que Deus abreviou os dias? Então, Ô, varão. Eu já deu aqui, já. Obrigado. Tranquilo. Obrigado, Tânia. Então, Deus abreviou, o povo voltou antes, porque eles voltaram no ano 539. Mas, aqui no capítulo de número 1 e no versículo de número 12, veja que existia... Sim, isso mesmo, 20 anos. 20 anos. Então, aqui no capítulo 1, versículo 12, se os irmãos analisarem, a preocupação aqui dos moradores de Judá era algo muito simples. A gente já está em Jerusalém e o Senhor fez promessa dizendo que quando nós voltássemos para essa terra, este lugar haveria de ser uma bênção e as bênçãos iriam ser enormes, né? Vamos ler lá Jeremias 25, Jeremias capítulo 25, versículo 8 até o 14. Vamos ler lá para a gente entender isso daqui.
Faz assim. Alguém pode ler aí, por gentileza? Jeremias 25. 8:14? Isso, obrigado, meu. Obrigado, querido. Então, isso daqui era um questionamento na mente dos judeus, né? Porque, irmãos, quando os medos e os persas invadiram a Babilônia, eles não destruíram a Babilônia. No entanto, que eles entraram pelos canais dos rios e os babilônicos aplaudiam porque eles odiavam o próprio rei deles, que era Belsazar. Então a Babilônia continuou de pé até então, e agora os judeus estavam indignados. Quando é que o Senhor vai derrubar? Quando é que o Senhor vai destruir ela totalmente? Então este era o grande questionamento do povo. E quanto às bênçãos do Senhor, nós vamos ler lá Jeremias capítulo 29, versículo 10 ao 11. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos da Babilônia vos visitarei e cumprirei vós a minha palavra, tornando-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vós, para vos dar o fim que esperais. Então Deus fez várias promessas para o povo. Quando vocês voltarem da Babilônia, esse lugar vai ser um lugar de bênção. Esse lugar vai ser um lugar próspero. E já tinha passado 20 anos e o povo estava vivendo na miséria. É só você ver, se passou depois mais algumas décadas, lá na época de Neemias já, no século V, e o povo estava na miséria. Então o povo aqui estava indagando, quando é que o Senhor vai mudar? Quando é que o Senhor vai mudar o cenário desta cidade e destruir os nossos inimigos? Então a visão, esta primeira visão aqui, é simplesmente isso. Deus está mostrando que Ele está no controle da história e que na hora certa Ele julgará estas nações com mão forte. Lá no capítulo 1, versículo 18, está a segunda visão, irmãos. Olha o que diz lá. Como Deus vai fazer neste plano para destruir essas nações pagãs, né, que subjugaram o povo de Deus. Lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Levantei os meus olhos e olhei e vi 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo, o que é isto? E ele me disse, estes são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse, que vêm estes fazer? E ele falou dizendo, estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os poderes das nações
que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalharem. Então, aqui, esta segunda visão, se os irmãos analisarem, vai aparecer aqui, mais uma vez, a figura dos chifres. O que significa chifres na Bíblia? A gente estudou o livro de Daniel, e os chifres aqui é o símbolo dos grandes impérios. A Babilônia, anteriormente a Síria, o Egito, posteriormente também da Babilônia, os medos e os persas, a Grécia e a Roma. E quem são os ferreiros aqui? São os próprios. É interessante que Deus está dizendo que aqueles grandes impérios, por exemplo, a Síria, quem derrubou a Síria? A Babilônia. Quem derrubou o Egito? A Babilônia também derrubou o Egito. Quem derrubou a Babilônia? Os medos e os persas. Aí quem derrubou os medos e os persas? Os gregos. Depois veio os romanos e destruíram os gregos, e posteriormente Jesus veio para destruir todos esses impérios. Então, essas duas figuras aqui que aparecem, os chifres e os ferreiros, são ambos. Os chifres são as nações que estão subindo, que vai aparecendo. E depois os ferreiros são aquelas nações que vêm para cortar esse chifre e, posteriormente, nasce outro império. Então, esta segunda visão aqui é muito simples de se entender. Quanto a isso, alguém tem alguma pergunta, irmãos? Nenhuma? Então, vamos lá para a terceira visão. A terceira visão está no capítulo 2. Então, a terceira visão, irmãos, a concepção do profeta já muda, entende? Lá no capítulo 2, nós vamos ler de novo, vamos ler o capítulo inteiro, para a gente, não precisa ser o capítulo inteiro não, vamos ler só até o versículo 8, melhor dizendo. Tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem cuja mão estava um cordel de medir, e eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo e o outro anjo que lhe saiu ao encontro. Ele disse, corre e fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olá, ó, fuge agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te, tu que habitas com a filha da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Então, essa terceira visão aqui já é outro conceito, já é outra situação. A visão é muito simples, o profeta ele vai ver um homem, entende? E, claro que aqui é um ser angelical, e este estava medindo a cidade de Jerusalém. E a Bíblia vai agora nos dar informação dizendo, lá no versículo 4, que tudo isto era porque a cidade de Jerusalém ainda estava sem muros. Irmãos, hoje em dia as cidades não têm mais muros, né? Mas naquela época os muros eram muito importantes para as cidades, entende? Uma cidade que não tinha muros era uma cidade que não tinha proteção. Uma cidade que não tinha muros era uma cidade que não tinha porta. Não tendo porta, não tem juízes. Porque o juiz exercia o seu juízo na porta das cidades. Então, era necessário ter muros. Então, o povo voltou no ano 539, e aqui já era no ano 519, e a cidade ainda estava sem muros. Então, se passaram 20 anos que o povo estava vivendo como aldeia. Jerusalém era como uma aldeia. Era uma cidade, na concepção dos que viviam lá, vulnerável. No entanto que eles queriam primeiro construir os muros antes do templo. Mas aqui a gente consegue entender que Deus estava dando uma palavra de consolo para eles, que ele mesmo se responsabilizaria de ser como um muro de fogo ao redor da cidade de Jerusalém. Isso está lá no capítulo 2, versículo de número 4. Deus estava consolando o povo, dizendo assim, ó,
vocês não vão construir agora os muros, vocês vão viver como aldeias mesmo. Mas fiquem em paz. Os inimigos não vão entrar aqui em Jerusalém, porque eu mesmo me responsabilizo em ser como um muro de fogo ao redor dessa cidade e ninguém vai entrar. Porque, bem na verdade, quem faz a proteção é só o Senhor. É aquilo que Salomão disse, né? Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. E é verdade. Era isto que o povo tinha que ter ciência. Lá no capítulo de número 2, versículo 6, o complemento dessa visão continua com duas exclamações. Olá! Oh, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu que habitas com a filha da Babilônia. Então, essa parte aqui dessa visão que o profeta Zacarias teve, isso daqui é um grito, é uma exclamação do próprio Deus para os judeus que ainda estavam na Babilônia, que estavam na terra da Babilônia. Vocês sabem muito bem que quando o povo voltou, irmãos, foi poucos judeus que voltaram, mas muito pouco. Entende? A ponto de posteriormente, uma vez que Esdras foi para Jerusalém, e ele precisava levar levitas para ser separado no ministério, no templo, uma vez que este já estava construído, a Bíblia vai nos dar informação dizendo que ele não tinha nenhum dos levitas, e ele teve que mandar e buscar levitas em umas cidades lá no cativeiro, porque o povo não queria voltar de novo para Jerusalém. Então aqui Deus está apelando, está fazendo um apelo, né? Deus está dizendo, eu quero que vocês voltem. Ciro já deu ordem para vocês voltar. Eu usei o próprio Ciro para tirar vocês do cativeiro da Babilônia, mas vocês não querem sair do cativeiro. É porque vários impérios tinham uma maneira de julgar ou subjugar as nações que ele conseguia tomar à força, né, e conquistar. Por exemplo, os assírios, eles eram muito agressivos, né? Então eles usavam muita crueldade. Agora, os babilônicos não faziam isso. Os babilônicos, para que os irmãos possam ter ideia, na Babilônia, chegou um ponto, na época do rei Nabucodonosor, que os homens mais ricos da Babilônia não eram caldeus, não eram babilônicos, eram judeus. Então, os camaradas estavam extremamente ricos, por que eles iriam voltar para Jerusalém? Então, aqui Deus está exclamando, Deus está gritando, está dizendo, eu quero que vocês voltem, quero que vocês voltem para a terra de vocês, porque vocês são judeus, vocês têm que voltar para Jerusalém, e essa ordem é dada para vocês. Alguma pergunta, irmãos? Nenhuma? Então, vamos lá então para a quarta visão. Isso aqui é a visão do tribunal, né? Então, veja que agora, esta quarta visão aqui vai tratar especificamente de um tribunal ao qual tem o juiz, aquele que está sendo acusado, o acusador, e o advogado de defesa, né? Acho que estou certo, né, Neto? Vamos ler lá, capítulo 3. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou os que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhes estas vestes sujas, e a ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu,
Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra sobre a sua cabeça e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares os meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Então, essa quarta visão aqui, irmãos, a figura se torna interessante, porque, se vocês analisarem, é a primeira vez no Antigo Testamento que a gente vai ver a palavra Satanás como o acusador e o próprio autor do livro tendo a concepção de que existe um ser maléfico e diabólico que se opõe às ações do próprio Deus. Aí vocês poderiam me dizer: mas e o livro de Jó? E o livro de Jó? Mas Jó nem sabia que existia Satanás. Lá em Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai dizer que a serpente falou com Adão, né? Ou melhor, com Eva. Satanás já existia, é óbvio, mas o povo não tinha essa concepção. O povo não entendia que existia uma força maligna. No entanto que, antes do povo ir para o cativeiro, eles acreditavam que o bem e o mal vinham de uma única fonte, que era o próprio Deus. Mas, a partir do momento que o povo foi para a Babilônia, que começou a entender sobre as demais religiões e estudar essas outras religiões, eles tiveram essa concepção de que existia Satanás, ou aquele que é o acusador. Zacarias é um deles, porque este daqui é o próprio diabo que vai se opor. Então, lá no capítulo 3, versículo 1, a Bíblia vai dizer que vai aparecer a figura que está sendo acusada, que é o sumo sacerdote, que era Josué. Bem, na verdade, Josué aqui, ele é o representante de Israel. Então, Deus está usando a figura de Josué para representar Israel. É o mesmo sumo sacerdote do livro de Ageu. É o mesmo sumo sacerdote. Então, se os irmãos analisarem, Josué ele era o sumo sacerdote, ele era o representante, né, legal do povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que Satanás vai estar à destra para se opor ou para acusar Josué, mas acusando Josué, ele estava também acusando Israel, né, ou Judá. E também aqui vai aparecer a figura da segunda pessoa da Trindade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas o Senhor disse a Satanás, esse Senhor aqui é a presença do próprio Cristo, que se manifestava de uma maneira teofânica no Antigo Testamento, e a Bíblia vai nos dar informação dizendo que Satanás se opõe a Josué, que é o representante de Israel, porque as suas vestes estão sujas. Suas vestes estão sujas. Bem, na verdade, isso daqui é um eufemismo. O que é um eufemismo? É quando você quer falar de algo terrível, mas você acaba fazendo com que a situação se torne bem brando, né? Porque na língua hebraica aqui não é vestes sujas, é vestes cheias de excrementos, fezes. Então, o que o texto está dizendo é que Josué estava com o seu éfode, a sua veste sacerdotal, cheias de excrementos, e Satanás estava lhe acusando, porque a sua veste estava suja, e sucessivamente também Israel também estava com a sua veste suja. Aí a Bíblia vai nos dizer que o Senhor vai aparecer como advogado de defesa e vai defender Josué, o sumo sacerdote, e, consequentemente, também Israel. E eu acho muito interessante, lá no capítulo 3, versículo 2, na parte do verso 2, diz assim, olha o que ele vai dizer: não é este um tição tirado do fogo? É interessante isso, porque o tição aqui tirado do fogo era um tipo de madeira que você colocava no fogo, mas o fogo não tinha poder para destruir a madeira e simplesmente tirava qualquer tipo de sujeira que estava na superfície, né, da madeira. Então, aqui, o que Deus estava dizendo é que ele estava limpando, né, o tição, e essa madeira haveria de ficar limpa. E isto
acaba acontecendo lá no capítulo 3, versículo 3, dizendo: Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo, então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. A mitra aqui era a coroa, né, do sumo sacerdote. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e o vestido de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também julgareis a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Então, o que seria essa sujeira aqui? Estava acontecendo uma situação bem complicada, já logo no início que o povo voltou da Babilônia, que era casamento misto, né? Até mesmo levitas começaram a casar com mulheres que eram pagãs, entende? Chegou uma hora lá em Neemias que a Bíblia diz que eles casaram com mulheres que eram filisteias, e as criancinhas, uma vez que este casal começou a gerar filhos, eles cresciam e não aprendiam mais a língua judaica, só aprendia a língua dos filisteus, né? Isso daqui se torna um jugo desigual, né? Jugo desigual. Quem é cristão casa com cristão, conhecedor da palavra, para que não haja problema, né? Posteriormente, Paulo fala sobre isso lá na carta aos Coríntios. Então, aqui é Deus limpando, né, a casa sacerdotal e também todo Israel, uma vez que eles são aqui representados. Pode perguntar, mano. Seria uma teofania, né? Ainda não tinha construído o templo, estava em andamento ainda, né? Entendeu? O profeta Zacarias, ele era contemporâneo de Ageu, né? Lembra na última aula que Ageu profetizou a construção do templo, que o povo tinha que reconstruir o templo. Então aqui estava em andamento. O templo demorou 4 anos e meio, como está lá em Esdras 6,15, né? Então estava em andamento. Existia o altar, né? O altar já tinha. Com certeza. Sim. Isso daí seria uma dedução, né? Poderia, sim, na aplicação. É claro, né? Que essa sujeira aqui é uma sujeira espiritual, né? É uma sujeira espiritual. O que Deus estava ensinando para o povo é que o éfode, a veste que é sacerdotal, era uma veste bela, que a Bíblia diz que tinha 12 pedras preciosas no peito, costurado tudo com fio de ouro, né? Então era extraordinário. E aquela veste, como está lá em Êxodo 28, era para a glória do Senhor, né? Então, o que dá a entender aqui é que a veste dele estava suja, representando o povo, porque o sumo sacerdote era o representante legal do povo. Isso estava demonstrando que o povo estava com as vestes sujas também, e tudo que eles levassem para o altar era imundo também, porque eles estavam imundos. Então seria isso. Amém? Então vamos lá para a quinta visão. Já é 9, 8:30 já. Se vocês analisarem, depois você chega em casa e leia lá no capítulo 3, versículo 8, aqui já aponta para Cristo, né? O renovo, a pedra, os 7 olhos representando a onisciência. Mas vamos lá para o capítulo 4. Então, o capítulo 4, irmãos, a visão, é a quinta visão, né? Quinta visão do livro.
do profeta Zacarias. Então, a visão aqui do capítulo 4, ela aponta diretamente agora para as duas lideranças principais de Judá, que era o sumo sacerdote Josué e Zorobabel, que era o descendente diretamente do rei Davi, que era governador, porque não tinha mais rei. A visão aqui será de um dos utensílios sagrados do tabernáculo. É claro que uma amplitude maior, né? Então, no capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó, e tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Isso aqui se torna interessante, irmão. O camarada teve 1, 2, 3, 4 visão. Ele ficou extremamente cansado, porque esse despertar do sono, na semântica da língua hebraica, dá-se a entender que o profeta Zacarias estava extremamente cansado por causa das profecias. Então, quem quer muito ver, pode ter certeza que vai cansar, porque o corpo não aguenta, né? Isso aconteceu com Daniel, né? Daniel ficou enfermo por causa das visões. Versículo 2 do capítulo 4. Ele me disse, que vês? E eu disse, olho, eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu que isto é? E eu disse, não, Senhor meu. Versículo 6, e respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa visão, essa quinta visão aqui, os irmãos sabem muito bem o que era o castiçal, né, o candelabro. Era as 7 lâmpadas, né,